Terapia celular, galera, um assunto bem interessante para a gente discutir nessa questãozinha do Enem 2017, questão 129. A gente vai aproveitar, vai dar uma boa ampliada, porque a questão ela é relativamente fácil. Só que aqui, filhão, até mesmo uma questão fácil se torna uma excelente oportunidade para você revisar conteúdo. Então se inscreva no Quibio, cara, fiquem ligadões aqui porque tem muito conteúdo aparecendo para vocês. O trabalho começou recentemente, meu irmão, mas que já tem aí uma playlist enorme do Enem, beleza? E cara, fiquem ligados aí nos canais de membros, vai surgir muito canal de membro aí para quem for fazer o Enem, para quem for fazer provas, né, isoladas, meu irmão, tem de tudo nesse canal, só não tem a presepada, isso não tem não, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, quando o cara fala aqui, ó, na questão 129, que a terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária por permitir, ó, a regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada, ó, rotineiramente em hospitais. Papo velho, papo antigo, né? Então a que técnica refere-se o texto? E aí, galera? Vamos lá. Então lembra que a ideia da terapia celular, galera, vai estar muito atrelada aí exatamente a dois objetivos clássicos, beleza? A gente vai restaurar um tecido inteiro, ok? Ou até mesmo ali alterar um certo conjunto de células, beleza? Específicas. Normalmente tem se falado muito mais da terapia de células-tronco, beleza? Que é uma terapia celular, não deixa de ser, beleza? E aí eu trouxe esse esqueminha porque a nossa queridíssima UERJ já veio aqui numa pegada um pouquinho mais, né, razoável para a gente trabalhar, né, uma outra questão em cima dessa questão, que, como eu falei, é uma questão relativamente tranquila. Então lembra aqui, ó, galera, que eu tenho uma célula, né, um embriãozinho bem no iníciozinho do seu desenvolvimento, ó, a primeira mitose rolando, formando duas celulinhas, e aí a gente caracteriza, né, normalmente as clivagens, ok? E aí ele está desenhando, ó, a primeira fase do desenvolvimento embrionário, né, que é a fase de mórula. Então essas células, cada uma dessas células se chamam blastômeros. E são células extremamente o quê? Indiferenciadas, ok? Então, qual é a ideia, gente? Isso aqui é uma célula que a gente diz que ela é totipotente, ela se diferencia em qualquer tecido, ok? Inclusive anexos embrionários, beleza? Só que, gente, normalmente, por mais que essas células, né, dentro da teoria, elas são bem úteis para a questão que a gente colocou de substituição, né, regenerar um tecido e tudo mais, ok? A gente tem que esperar até a fase de blastocisto, porque repare que no meu desenho já dá para imaginar que na fase de blastocisto a gente tem uma maior quantidade de célula. Então a ideia numérica. Células que aí depende um pouco do autor, tá? Mas eles chamam de células pluripotentes ou multipotentes para aquelas que estariam um pouquinho mais diferenciadas em relação às células totipotentes. Pouca coisa, tá? Essas células que a gente está trabalhando, que são células, né, como eu falei aqui ainda, fase de embrião, células embrionárias, elas são células que para a nossa vida, elas são muito úteis no sentido de substituir outras células, né? Ela se diferenciar em outras células. Isso é muito importante. E a nossa queridíssima UERJ, ela perguntou em relação, tá, a qual estrutura do blastocisto que se retira essas células. Aí você tinha que saber que as células, né, no caso do blastocisto, se divide numa massa que vai dar origem ao embrião, e por isso que a gente chama de embrioblasto, que é exatamente de onde retiramos, né, as células multi ou pluripotentes. Beleza? Então é exatamente no embrioblasto que a gente retira. Então o blastocisto está organizado em embrioblasto e o trofoblasto, que é essa camada, né, mais externa, beleza? Tranquilo? E aí, gente, né, utilizando essas células, a gente vai diferenciar na grande maioria
tá, dos tecidos, beleza? Então, cara, né, muito útil, muito importante, cara, tem sido feito demais e isso realmente, assim, é o mais atual possível em termos de terapia celular, beleza? Aí ele vai perguntando assim, ó, a que técnica refere-se o texto? O texto está falando da terapia celular mais antiga, beleza? Aí letra A, vacina. Galera, vacina não é uma terapia celular. Lembra que a vacina, ela acrescenta, né, ao indivíduo ali o antígeno, beleza? Lembra que a gente tem, ó, inúmeras formas de produção, né, de vacina, utilizando ele morto, utilizando ele atenuado, né, utilizando fragmentos e com a covidona, né, não tem jeito, né, estão se falando muito da utilização do RNA mensageiro. Então vou deixar essa questãozinha aqui que fala melhor sobre vacina. Só que então vacina você, cara, tá utilizando aí antígenos para, meu irmão, produzir aquelas células de memória, né, que você tanto conhece, tanto ouviu nesses anos aí de pandemia. Aí, biópsia, galera. Biópsia, na verdade, é um procedimento que se faz com o intuito de retirar, né, algumas células e você poder fazer análises mais precisas, né? Normalmente a gente utiliza, né, muito para ter o diagnóstico, né, de um câncer e tudo mais. Hemodiálise, né? Lembra que também é um procedimento realizado para filtrar o sangue. Normalmente a galera com insuficiência renal, beleza? Faz bastante hemodiálise, tá? Inclusive até essa questãozinha do Enem aqui, ó, falando sobre este processo, beleza? E na verdade, né, a construção de um rim biônico, beleza? E quimioterapia, a utilização de substâncias, pô, o nome já diz, né? Substâncias químicas, ok? Normalmente a gente atribui muito aí a função de destruição ou, né, a morte de células também, né, cancerígenas. Beleza? Então sobrou, tomara que seja, a transfusão de sangue. E galera, a transfusão de sangue não deixa de ser uma terapia celular, partindo do princípio, né, que você acrescenta o quê? Células, então é celular, ok? Em outro tecido. Estou falando de quem? Do sangue. O sangue, lembra que é um tecido conjuntivo, beleza? Uma especialidade aí do conjuntivo. Então, galera, realmente ficou a letra E, beleza? Então não deixem de estudar, ó, biotecnologia, né? Vou deixar esse vídeo aqui que eu também falo de células-tronco, né? Lembra da clonagem, que tem um papel bem, né, próximo aqui da terapia com células-tronco, beleza? Muito importante. Fiquem ligadões que é assunto, cara, extremamente frequente no Enem. Valeu, forte abraço, até a próxima.